A arquitetura mexicana é original, chamativa e muito bonita esteticamente. Além disso, possui certas peculiaridades que que fazem única em relação aos outros estilos arquitetônicos. A morfologia, as cores tão peculiares e a iluminação tornam este estilo muito interessante. A arquitetura mexicana se destaca por possuir estruturas contemporâneas, embora tente preservar algumas características coloniais nas construções. A arquitetura moderna no México tem crescido com o passar do tempo. Os edifícios e as casas são volumosos e imponentes visualmente. Em geral, de linhas retas e angulosas, onde a ênfase na geometria, os diferentes níveis e as grandes janelas são os protagonistas dessas construções. Arquitetos mexicanos como Ricardo Legorreta, Luiz Barragán e Alberto Kalash destacam as suas obras contemporâneas introduzindo imponentes formas geométricas nas construções. Além disso, complementam a geometria com texturas interessantes e cores emblemáticas. A seguir, enfatizamos as cores e a iluminação. Elas são responsáveis em conjunto com a morfologia, proporcionar originalidade e distinção aos espaços. A cor é um dos pontos mais importantes e característicos da arquitetura mexicana. É um selo, uma identidade deste país. Portanto, está presente tanto na decoração e no vestuário como nas fachadas das construções. Assim, destacam-se cores vibrantes e alegres que, historicamente, provinham de corantes naturais. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Luiz Barraga. Quando o assunto é arquitetura, poucos nomes foram tão importantes quanto o século XX, do Luiz Barragán. Ele foi um arquiteto paisagista mexicano mais comemorado da sua época, graças a um trabalho único que misturava os elementos do movimento modernista com o tradicional regionalismo de seu país. Essa mistura criava uma arquitetura singular que ainda hoje causa estranhamento, reflexão e contemplação. Então, Luiz Barragán, ele nasceu em 1902, em Guadalajara, no México, e anos mais tarde se formou engenheiro na mesma cidade. Após a sua graduação e suas viagens para a Espanha e para a França, foi quando começou a ter contato com figuras que seriam mais influentes na sua obra. Luiz Barragán foi o mexicano a receber o prêmio Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura em 1980, pelo cumprir primordialmente os princípios enunciados por Vitruvio: solidez, beleza e funcionalidade. Ele se tornou muito influenciado pelo movimento modernista europeu, após ir em algumas palestras de Le Corbusier. As casas e edifícios criados por Barragán, após seu retorno ao México, apresentavam típica linha leve e limpa do modernismo. Suas obras são marcadas pelos ângulos e formas retas, bem como por cores vibrantes. O Luiz Barragán, com o tempo, ele concebeu que uma casa não deveria ser uma máquina de morar, igual pensava o Le Corbusier, né? Se opondo ao funcionalismo alemão e suas casas impessoais. O arquiteto, a partir daí, começou a buscar uma arquitetura emocional, pois acreditava que qualquer obra arquitetônica que não expressa serenidade é um erro. Eu vou falar um pouquinho sobre uma das obras de Luiz Barragán, que é A Fonte dos Amantes, ou Fuente de los Amantes.
Bom, o arquiteto é Luiz Barragán. Ela é de 1969 e é mais para turismo hoje em dia, mas ela foi construída como um bem de animais. Ahn, ela é um poço público que foi projetada para os cavalos. Pode passar. São duas piscinas, uma para as pessoas de uso público e outra projetada para os animais. Foi feita para que projetada para que quando os cavalos entrem, a água suba até sua barriga somente. Ahn, as cores, elas realçam a geometria do muro e a água faz com que a obra sempre pareça atual. Pode passar. O conjunto de 7 hectares possui uma casa principal, os estábulos e uma casa de hóspedes. E as piscinas são em formato de L. Hum, a fonte fica A fonte é uma marca registrada de Luiz Barragán, que possui um som que, segundo ele, ela possui um som que traz paz e alegria, que, conforme a Tainá falou, é muito sentimental por conta do rosa, ela acaba sendo sensual também. Bom, agora eu vou falar sobre as torres de satélite, que é um projeto, um marco ambicioso da cidade de Satélite, um loteamento residencial encomendado por Mário Pani, ao nordeste da cidade do México. Luiz Barragán, no ano de 58, recebeu o encargo de realizar a estrutura que servisse de maneira distintiva a entrada pela principal via de acesso da urbanização. Para isso, o renomado arquiteto juntou-se ao escultor Matias Goeritz, fazendo 5 torres de concreto de plantas triangulares e diferentes cores e alturas. A mais alta tem 52 metros. De caráter totalmente escultórico. A função primordial era destacar-se e vê-la de longe. As 5 torres, elas são verticais, sobre uma praça ligeiramente inclinada. Então, quando você se aproxima, vai dando a impressão que elas vão mudando e aumentando de tamanho. Elas são ocas por dentro, altas ocas e sem muito detalhe assim. São bem coloridas e altas. No início do ano de 58, as torres de satélite foram inauguradas como um símbolo da nascente cidade satélite, sobre o governo de Adolfo Ruiz Cortines. A obra é encarada como um experimento, uma conjunção inseparável entre a arquitetura e a escultura. Barragán e Goertz trabalharam em um projeto conceitual com enormes volumes cegos, um exercício estético de contemplação da paisagem em movimento a partir da rodovia, que é a imagem superior esquerda. Elas são, falando mais sobre o projeto, são edificações triangulares completamente ocas, sem cobertura. Os primas conseguem enganar sua geometria à medida que o movimento modifica sua percepção, assim como planos irregulares, outras como linhas de fuga para o céu, como vértices finos ou paredes pesadas. Bom, é isso. Também eu acho que 2008 elas viraram patrimônio da Unesco, patrimônio mundial da Unesco, para patrimônio mundial.
Unesco. É Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. Desculpe. A arquitetura finlandesa é bastante antiga, com influências de seus países vizinhos, Suécia e Rússia, havendo só após o século XIX influências de mais lugares e estilos. Por sua vez, a arquitetura finlandesa contribuiu ativamente para estilos como Art Nouveau, classicismo nórdico e funcionalismo. A história da arquitetura desse país está muito atrelada ao uso da madeira, pelo fácil acesso e grande quantidade, tendo principais construções tendas, casas e as famosas saunas. Já o uso das pedras nas construções limitavam-se apenas aos poucos castelos e igrejas medievais no país. Já o uso de pedras nas construções limitavam-se apenas aos poucos castelos e igrejas medievais no país. O classicismo nórdico foi um movimento muito importante da arquitetura finlandesa e de todos os países nórdicos, que restaura o clássico com base tanto na própria arquitetura quanto na de países como Itália e Alemanha. No final do século XX e no começo do século XXI, a expansão da capital maior era impossível por conta das cidades vizinhas, adotando então políticas de planejamento urbano e de aumento de densidade humana, defendida por uma política de desenvolvimento sustentável, além de promover a desindustrialização, movendo as grandes indústrias para longe das linhas costeiras nas proximidades do centro da cidade. Outro marco importante da arquitetura finlandesa foi a criação do ecodistrito de Viki, adjacente ao novo campus para a Universidade de Helsinki. Nascido em Kurtane, Finlândia, em 1898, o arquiteto Alvar Aalto notabilizou-se também pelo design. Em 1903, ainda criança, Alvar Aalto mudou-se para a cidade de Jyväskylä, que seria de grande importância para sua carreira no futuro. Em 1916, Alvar Aalto ingressa na Universidade de Tecnologia de Helsinki, mas não consegue prosseguir seus estudos, pois o país é paralisado pela eclosão de uma guerra civil, da qual Alvar Aalto participou ao lado do chamado Exército Branco, que se opunha ao Vermelho ligado à Rússia. Com o fim das hostilidades, Alvar Aalto se gradua na universidade em 1921, e seu primeiro projeto no ano seguinte foi a casa de seus pais. Alvar Aalto abriu seu próprio escritório em 1923, na cidade de Jyväskylä, onde viveu sua infância e trabalhou lá ao lado de sua esposa Aino Márcio até 1927. Após esse período, uniu-se em uma parceria com Erik Bergman, também um arquiteto finlandês com quem trabalhou até 1933. O início da experiência de Alvar Aalto no design se deu de uma forma curiosa por volta de 1932. Chamado para o projeto de um hospital em Paimio, notou que tanto a arquitetura quanto o mobiliário precisavam ser adaptados ao estado do paciente. Em 1935, ele fundou com sua esposa a Artec, empresa especializada no design de móveis, utilizando técnicas que empregam o uso de madeira compensada moldada, criando banquetas, cadeiras e poltronas que são comercializadas até hoje, como a poltrona Laca, criada especialmente para o Hospital de Paimio. Nos anos 40, Alvar Aalto tornou-se professor convidado da Faculdade de Arquitetura do MIT, nos Estados Unidos, período em que desenvolveu um de seus mais conhecidos projetos, o dormitório Baker House, para abrigar os estudantes da faculdade em 1946. Em 1952, Alvar Aalto casou-se com Elissa McNiemi, a primeira esposa que faleceu em 49, que se tornou responsável por seu escritório até 54. Pouco antes, em 1951, foi chamado para projetar o campus universitário da cidade de Jyväskylä, tão familiar para ele. Alvar Aalto, designer e arquiteto, recebeu diversos prêmios como a Medalha Príncipe Eugênio
em 1954, a medalha de ouro do RIBA e a medalha de ouro do Instituto Americano dos Arquitetos em 1963, além de publicar vários artigos acadêmicos como a humanização da arquitetura e a madeira como material construtivo. Alvarado faleceu em Helsinki em 1976, considerado um dos maiores arquitetos da Finlândia e reconhecido mundialmente. Alvarado ele adere aos princípios da arquitetura do movimento moderno, e é muito possível perceber a interação do edifício na paisagem e a exploração das diferentes texturas materiais, tanto das novas tecnologias como as mais tradicionais. Para Alvarado, a natureza intervém nas escolhas do projeto e condiciona seu êxito final, a ponto de se notar um culto à natureza nas suas obras. As suas obras se inserem numa linha entre funcionalismo ortodoxo e arquitetura vernacular, com uma visão pessoal. E ele rompe com o rigor do ângulo reto, quando necessário, perdendo assim o rigor demonstrativo de funcionalidade, mas respondendo à lógica e adquirindo calor e cordialidade em suas obras. Entre as principais obras podemos destacar o Paimio Sanatorium, que foi construído na Finlândia entre 1929 e 1933. Essa obra representa o ápice da pesquisa de Alvarado sobre a funcionalidade ortodoxa, tendo como referência para esse projeto o quarto do paciente. Toda a unidade foi pensada em função do doente, desde as suas dimensões, cores, materiais, pontos de luz, enfim. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes, tendo em vista as necessidades dos enfermos. E além do sanatório, posteriormente, entre os anos 50 e 60, foram construídos 2 blocos residenciais destinados aos médicos e enfermeiros. Alvarado propõe a implantação fortemente integrada com a natureza ao seu redor, por articular 3 blocos abertos em forma de leque. E essa obra utiliza concreto armado e a estrutura se projeta para o bosque, gerando assim uma maior integração com a natureza, nesse caminho que prossegue jardim abaixo. A segunda obra que merece destaque é a Vila Mairea, também construída na Finlândia. Ela foi construída entre os anos 1938 a 1939. Esse é um dos projetos mais famosos de Alvarado. Ali é possível ver como o arquiteto coloca em prática a razão e a emoção. E nela também há referências à sua terra, raízes, florestas, lagos, etc. Os materiais tradicionais, como o tijolo pintado, ladrilho, pedra, madeira natural, evoca a posição entre o artificial e o natural. E ela possui também uma espécie de pátio interno que interliga a floresta ao redor da casa ao jardim, para onde estão voltados os principais ambientes da casa. E o sistema de caminhos é a sustentação da casa. E a terceira obra, também chamada de Baker House, foi construída em Cambridge, nos Estados Unidos, em 1948. Esse projeto consiste na ideia de dilatar o pequeno espaço entre o rio, criando com o edifício uma espécie de enseada artificial, de uma forma que, assim, de um lado, afasta o dormitório de uma das principais vias da cidade, que tem um grande tráfego, e pelo outro, garantir um diálogo privilegiado com a água, através de vistas e ângulos sempre diferentes. Essa obra leva a característica orgânica dos projetos de Alvarado, pelas suas linhas sinuosas, que era uma característica muito evidente nas obras dele. A expressividade da obra também é acentuada pelos materiais. Nela são utilizados revestimentos de tijolo refratários e placas de mármore cinza. Olá, vamos falar sobre o contexto histórico da Europa e da Alemanha na primeira metade do século XX. Este foi um período entre guerras, mas antes de todo o caos, a Europa estava em um período de desenvolvimento, chamado de Belle Époque, onde foram criados armamentos mais pesados, carros, aviões, entre outras coisas.
As causas da Primeira Guerra Mundial já vêm de vários acontecimentos anteriores, mal resolvidos, como rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares, entre outras coisas. O mais afetado na guerra foi a Alemanha. Para estabelecer a paz, foi imposto o Tratado de Versalhes, em 28 de junho de 1919, que foi chamado de Paz dos Vencedores, pois impôs termos duríssimos à Alemanha, a colocando em crise. Em 1920 e 1930 foi um período de tentativas de reconstrução. Já a Segunda Guerra Mundial surgiu com o Movimento Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, de onde surgiu o Partido Nazista. Adolf Hitler entrou em 1921, dando um novo formato para ele. Hitler governou a Alemanha entre 1933 a 1945. Ele se autodenominava Führer, ou seja, líder. Ele foi responsável por um dos maiores genocídios da história, desencadeando a Segunda Guerra Mundial, onde os alemães se consideravam uma raça pura, o que provocou o Holocausto, onde milhões de judeus foram mortos. Mies van der Rohe nasceu em Aachen, cidade que na época fazia parte do Reino Alemão, em março de 1886. É nessa pequena cidade histórica que Mies viveu sua infância e adolescência, quando começa a trabalhar como desenhista em empresas construtoras. Após alguns anos trabalhando como desenhista para algumas empresas da cidade, o jovem foi encorajado por um arquiteto local a buscar emprego como projetista em Berlim. Entre 1908 e 1911, Mies colaborou com o arquiteto Peter Behrens, que na época era um profissional de destaque. Durante esse período, Mies conheceu Walter Gropius e Le Corbusier, arquitetos vanguardistas que influenciaram sua trajetória, que em 1912, com apenas 25 anos, levou-o a abrir seu próprio escritório de arquitetura. Com um conceito arquitetônico notado, Mies foi convidado a lecionar na Bauhaus, fundada por Walter Gropius. Na última fase da escola, em Berlim, Mies atuou como diretor, e foi quando o foco do ensino passou a ser arquitetura. Porém, essa passagem foi breve, já que em 1933 a escola foi fechada pelo governo nazista. É por causa do crescimento nazismo que dominava a Alemanha que Mies, arquiteto socialista, decidiu abandonar o país para começar uma nova fase de vida nos Estados Unidos. Mies se estabeleceu em Chicago, onde assumiu o cargo de diretor no Instituto de Tecnologia de Illinois durante 20 anos, além de projetar edifícios para o campus universitário. Nos seus 30 anos seguintes de vida, Mies viveu, projetou e construiu nos Estados Unidos, país do qual se tornou cidadão em 1949. Foi nessa segunda etapa da sua vida que o arquiteto desenvolveu sua obra em maior escala e de acordo com seus ideais. Mies morreu em 17 de agosto de 1969, em Chicago. O edifício sede do Columbia, em Nova York, foi sua última realização, concluída pouco antes da sua morte. Mies van der Rohe é conhecido por muitas obras, entre as quais estão a residência Farnsworth e o pavilhão de Barcelona. Além dessas, possui também outras obras que variam entre residenciais e comerciais, que também são obras notáveis em sua história e possuem importante papel na arquitetura do século XX. A Vila Tugendhat foi projetada para um casal jovem e rico, de uma família da indústria têxtil em Brno, na República Tcheca. O conceito fundamentalista de Mies aparece nesse projeto habitacional, com o uso de aço, que era incomum para esse tipo de projeto na época, facilitando a criação de espaços abertos e livres, numa habitação composta por 3 níveis, com diferentes plantas que se relacionavam com a variação de inclinação do terreno. Em 1932, Mies van der Rohe foi convidado por Karl Lenke para projetar a sua nova residência às margens do lago Obersee, ao leste de Berlim. Karl Lenke, proprietário de uma gráfica que trabalhava para museus e instituições artísticas, optou por uma casa com um programa relativamente simples para os padrões burgueses da época. Porém, Lenke, que se interessava por arte e arquitetura, desejava uma casa representativa, onde pudesse receber seus clientes. O projeto é desenhado em L, onde possuía sala de estar, um quarto de dormir, sala para escritório, um quarto para sua esposa, quarto de hóspedes, cozinha e área de serviço.
Essa foi a última casa construída por ele antes que, em 1938, imigrasse para os Estados Unidos. A New National Gallery é uma das últimas grandes construções concluídas pelo luminar da arquitetura moderna. A preocupação de longo prazo em criar espaços abertos e fluidos culminou no projeto do pavilhão superior envidraçado da galeria. Com o seu telhado de aço e um vernáculo arquitetônico austero, a galeria não apenas se destaca como um ícone do modernismo, mas também como um testemunho de um arquiteto visionário do século XX. O edifício C. Graham é localizado como nenhum outro em sua época, cerca de 30 metros recuado da calçada. Era uma escolha impensável junto à esquina, considerado até inútil, sendo chamado de pátio ou praça, mas que, sem esse vazio, o edifício não poderia ser o que é, criando um ponto de vista singular e diferente para ele. Possui 38 andares e 150 metros de altura. Os perfis de aço, que não são estruturais, juntamente com o vidro tingido de marrom, expressam a ordem estrutural subjacente, onde foram reforçados com elementos verticais para travar a estrutura e resistir às cargas do vento. Estados Unidos tem... Boa noite! Hoje a gente vai contar sobre o arquiteto Louis Kahn e vamos falar também sobre a arquitetura nos Estados Unidos. A arquitetura nos Estados Unidos tem uma ampla variedade de estilos arquitetônicos e forma construída ao longo de décadas. Foi influenciada por diversos fatores regionais, sendo assim, tendo uma rica tradição inovadora e eclética. Na imagem temos o Green Palace, aonde foi um dos primeiros complexos habitacionais de Colorado. Os edifícios mais antigos da América haviam tradições antepassadas, aonde a construção dependia de recursos naturais e disponíveis naquela época, como madeira e tijolos de barro. A primeira cidade da Europa foi fundida em 1565. A partir de 1598, a extração de coquina da ilha de Anastácia, que contribuiu para o novo estilo colonial de arquitetura, que foi usado nas construções, como a construção de Castilho de São Marcos. A coquina ela é uma rocha sedimentar biogenética formada pelo acúmulo de concha sedimentada considerada um calcário. Aí, como vocês podem ver na imagem, temos a coquina e temos Castilho de São Marcos. Em 1780, o estilo federal de arquitetura começou a divergir e tornou-se um gênero exclusivamente americano. Na época da Guerra da Independência, as casas estendiam em uma planta estreitamente regular, adotando linhas curvas e privilegiando detalhes decorativos, como guirlandas e urnas. Certas aberturas eram formais, sendo assim, obtendo várias peças que eram construídas ovais ou circulares. Também naquela época, eles gostavam muito de coisas exageradas, como pregos na porta eram motivo de decoração. Quanto mais prego você tinha na sua porta, você era considerada a casa mais bonita do bairro, da região ali na época. A Casa Branca foi construída após a criação de Washington em 1790. O edifício que ele concedeu foi modelado a partir do primeiro e segundo andar da Lender House, mas durante a Guerra de 1812 uma grande parte da cidade foi queimada e a Casa Branca foi devastada. Apenas as paredes externas permaneceram em pé, mas foram reconstruídas. As paredes foram pintadas de branco para que pudesse esconder os danos, e no início do século XX, 2 novas alas foram construídas na Casa Branca.
O Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, é um exemplo de urbanismo. O projeto do edifício foi imaginado pelo francês Pierre Charles. Várias cidades queriam aplicar esse modelo. O Capitólio dos Estados Unidos foi construído em etapas sucessivas. A partir de 1792, sua reconstrução começou, e em 1815, a imponente Estátua da Liberdade foi colocada no topo da atual cúpula. Foi onde deu início, a fazer essa junção de uma arquitetura romana, de algo romana, com os Estados Unidos, aonde obteve um estilo neoclássico branco. Um dos primeiros arranha-céu culturalmente significativos foi o edifício Wartburg, da cidade de Nova York, projetado pelo arquiteto Carl Gilbert em 1930, elevando os avanços tecnológicos anteriormente à sua nova altura de 241 metros. Era o edifício mais alto do mundo até 1930. Esse edifício deu novas criatividade para outros arquitetos naquela época conseguirem construir os arranha-céus mais altos do mundo. Bom, agora falando sobre as suas construções. Uma delas foi a Yale Art, em Estados Unidos, em 1953. O objetivo era consolidar os departamentos Arte, Arquitetura e História da universidade. Então ele construiu novos métodos, separando os espaços servidos com espaços de servidores, criando uma hierarquia perfeita. Louis apreciava muito a monumentalidade, que era trazer um toque clássico para suas construções, um diferencial do período, pois estávamos vivendo no período moderno. Louis não se prendia à moda, e isso tornou uma característica das suas construções. Sua grande influência sempre foi o estilo clássico, trazendo um toque de sofisticação e antiguidade para o ambiente. Suas obras sempre apresentavam formas geométricas, suas fachadas sem vão, feitas de concreto e tijolos, com a sua maior preocupação, que era a entrada de luz natural. Uma de suas grandes obras foi a Assembleia Nacional, em Dhaka, em 1982. Foi construída de concreto aparente e tem as paredes incrustadas com a faixa de mármore branco. Fica localizada no anfiteatro e ao redor composto por 8 volumes, dentro deles a biblioteca, a mesquita e um restaurante e escritórios. A ausência de muitas aberturas logo envolve uma construção que funciona como uma espécie de isolante natural e ao mesmo tempo um sistema de refrigeração. Uma obra bem famosa também é a obra na Índia. A principal característica dessa obra era uma inspiração vinda da arquitetura clássica. A famosa casa de Fincher, na Pensilvânia, que foi encomendada pelo casal Norman e Doris Finch nos anos 60, consiste em 3 cubos, 2 grandes conectados e um pequeno. A clara separação dos ambientes privados dos espaços sociais é uma característica importante das residências projetadas por Louis Kahn. Uma casa que ficou famosa também na Filadélfia, nos Estados Unidos, que são em 4 espaços alternados entre os servidores e os servidos. Fachada frontal, conta com 2 janelas em formato de T e trazem bastante iluminação para a casa, ao mesmo tempo dão privacidade aos moradores. A obra foi construída em concreto e o seu interior conta com vários revestimentos de madeira. Louis Kahn recebe a proposta de construir uma sinagoga em Jerusalém para construir o antigo templo destruído de Salomão.
Ele realizou 3 projetos diferentes que não foram aprovados pelo prefeito de Jerusalém e acabaram sendo arquivados. E o principal modelo foi exibido em uma exposição no Museu de Israel. Para finalizar, vamos falar algumas curiosidades de Louis Kahn. Juntamente da sua equipe, desenvolveu um concreto do qual julgava a cor ideal. A diferença entre os espaços de Louis eram os espaços servidos, que são ambientes de circulação de pessoas, exposições de objetos de maior importância na sua obra, e espaços servidores, apoio de circulação, infraestrutura, sistema elétrico e hidráulico. O arquiteto, cujo primeiro nome foi Itzhak Chmielowski, nasceu na Estônia em 1901. Devido à guerra entre Rússia e Japão, migrou-se para Pensilvânia em 1905. Foi em 1914 que ele conseguiu naturalizar-se americano e no ano seguinte teve seu nome mudado para Louis Isidore Kahn. Sua habilidade para o desenho surgiu ainda no colégio. Foi por volta de 1925 que ele se formou em arquitetura na Escola de Boas Artes, na Pensilvânia. Sempre gostou muito de desenhar inspirado nos estilos grego, romano e gótico. Foi na década de 30 que Louis Kahn viajou pela Europa durante um ano e se apaixonou ainda mais pela arquitetura antiga, observando de perto seus monumentos e ruínas. Em 1937, o arquiteto abriu seu próprio ateliê. Foi na década de 40 que se associou a George Howe, com quem desenvolveu diversos projetos de conjuntos habitacionais e urbanismo. Essa parceria durou cerca de 2 anos. Louis Kahn passou boa parte de sua carreira trabalhando como professor e fazendo os projetos de pouco destaque, até que nos anos 50 tudo mudou. Foi nessa época que o arquiteto recebeu a proposta do seu primeiro grande projeto, a ampliação do Museu da Universidade Yale. A partir daí, ele começou a escrever seu nome na história, como um dos arquitetos mais importantes do século XX. Louis Kahn foi casado 3 vezes e teve 3 filhos. Ele faleceu em 1974, vítima de um ataque cardíaco em uma estação de trem nos Estados Unidos. Muito obrigada e até a próxima!